Benja, o Corinthians ele teve uma postura que foi muito além do que ele vinha mostrando. É claro que a gente tem que ponderar aqui também pela fragilidade do Vasco. Olha a bola do Memphis, hein? Sim, mas eu acho que ontem, Benja, o Ramon Dias, quando ele para de inventar e tentar criar algumas situações ali, faz o óbvio, o Corinthians vai bem. Ele montou meio campo ontem, Benja, que não deu fôlego pro Vasco. Ele colocou ali Carrilho, Bidon e Coronado dentro do jogo, e o Ranieri, que é um cara que sabe sair pro jogo também, e é um meio campo muito mais criativo. Ele não colocou um meio campo mais retranqueiro, um meio campo mais marcador, porque quando ele faz isso, ele coloca 3 ou 4 volantes e coloca 3 atacantes, o time não rende. O Coronado, mesmo não sendo protagonista ontem, Benja, é um cara que desafoga o meio campo. Porque quando você coloca, por exemplo, o Coronado na função de meia, que é na função do Garro, você deixa o Memphis onde ele pode ser mais letal. Vide os dois lances ali que eles participaram dos gols aí, tanto o Yuri Alberto no primeiro gol ali, fazendo o gol, recebendo assistência do Memphis, e no segundo gol, o Yuri Alberto dá assistência que faz o gol ao Memphis. Então, cara, quando você coloca o Memphis pra tentar ser um camisa 10, você não ganha um bom meia e você perde um bom atacante. Então, o Ramon Dias, quando ele não tenta inventar, o Corinthians consegue jogar um futebol melhor do que vinha jogando. E cria uma expectativa boa, Benja. Essa vitória de ontem aí traz uma expectativa pro jogo de Cali na terça-feira lá contra o América, e o Corinthians precisa vencer pra tentar recuperar a vergonha que foi a estreia contra o Huracan. Ó, Gé, eu também acho que o Corinthians jogou muito bem ontem, tá? Muito bem, mas infelizmente, o time do Vasco pra mim hoje não é parâmetro. Infelizmente não é. Parecia, olha, esse time do Vasco aí jogar o Campeonato Paulista ia brigar também pra não cair. Mas não é fácil você jogar contra o Vasco também. Mas não é parâmetro. Não é parâmetro. Mas o Campeonato Brasileiro eu acho que está muito equilibrado. Se nós olharmos aqui no futebol paulista, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Lá no Rio vem o Flamengo e o Botafogo, né? Minas tem o Atlético, no Sul tem o Internacional. Então não vai fugir muito disso aí. Lá no Nordeste o Bahia pode ser a bola da vez, que pode incomodar. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Do planeta, como você falou, porque é um campeonato complicado, um campeonato difícil. O Corinthians passa muito pelo seu meio campo, como o Mano falou. Eu acho que o termômetro do time do Corinthians é o Carrilho. Isso na minha visão, técnica. É o jogador, tanto que o lançamento que ele dá de 50 metros. E depois o seguinte, jogador bom gosta de jogar com jogador bom. O Yuri Alberto e o Memphis, parece que eles nasceram, para jogar junto. 9, 10 e 9, eles ficam trocando os dois. Então, eu acredito que o Corinthians, se fortalecer a sua defesa, fortalecer o meio campo, e muitas vezes ele está jogando com 3 volantes, para dar esse poder de marcação, no meio campo, porque o meio campo é o coração da equipe. Se você ganha o meio campo, você ganha o jogo. É só ver o que a Argentina fez. Jogou com 4 volantes contra a gente e fez 4. Era para você 6, 8, poderia ter feito. Então não adianta você empurrar atacante. Não adianta, vou jogar com 5 atacantes. Não é isso que vai fazer gol. O Corinthians joga com 2 atacantes móveis, com liberdade para jogar, com liberdade, com a qualidade que eles têm. Então eu gosto muito do Corinthians quando joga com esse triângulo aí no meio campo aí, quando faz esse tripézinho no meio campo e aí deixa o Garro da ponta pro meio, meia pra ponta. Quando o Corinthians tá com a bola, o Garro dá uma encostadinha no lateral. Quando tá sem a bola, flutua atrás dos 2 volantes adversários. E ontem poderia ter sido mais. Isso que o Garro nem jogou. Poderia ter sido ontem poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido muito mais. Ó, o primeiro gol, um passe espetacular do Memphis, um golaço do Yuri Alberto. O segundo gol, um passe espetacular do Yuri Alberto, um golaço do Memphis. O Corinthians jogou bem. De novo, não tô tirando o mérito do Corinthians. O Corinthians jogou muita bola. O Carrijo ontem, no primeiro tempo de Carrijo, foi brincadeira. Não, e também, veja, não dá pra tirar o mérito do... mas o Vasco veio sem 7, 8. Mas é o Vasco. Não é o Vasco. Não, claro que é o Vasco. Mas o Vasco já não é o Vasco faz anos. Não é. O Vasco não ganha no Corinthians, gente, tem 17 anos. O Vasco tá numa 2007. O Vasco tá numa reconstrução. Como o Santos esse ano. O Santos está se reconstruindo. Não, o Vasco não está em reconstrução. Não, tá, claro que sim. Claro que sim. O Vasco está montando um time todo ano, monta um time todo ano. Mas está reconstruindo toda hora, está montando um time. O Vasco não está em reconstrução. O Vasco, infelizmente, está dando ponta de faca. O único que se mantém aí é o goleiro. O único que se mantém no time do Vasco é o goleiro. E o Verratti, coitado. E o Verratti. E você prescindir do Verratti num jogo desses? O Carille errou. Eu acho que sim. Não sei o que aconteceu com o Verratti, se acordou mal, se teve febre. Eles jogaram meio de semana, né? Ele entrou no segundo tempo, né? Ou ele tá cansado. A gente tem até um, Quando tiver cansado, quando morrer vai descansar bastante. O jogador de futebol é pra jogar. Eu tenho um amigo meu que fala isso. Não, mas eu falo isso. Eu tenho um amigo meu que fala mas o jogador tá cansado sim, mas o jogador gosta de jogar ou gosta de treinar? Não, mas, porra, é jogar, né? O Vasco com a posse de bola, a linha defensiva do Vasco altíssima demais, jogando na arena, não dá. É pra pedir pra tomar contra-ataque, tomar gol. O Vasco jogou com o Melgar do Peru no meio da semana. Mas, ô Michelito, deixa eu te falar. Olha o passe do Carrilho, hein? É óbvio que o Corinthians jogou bem. Mas se você assistiu o jogo ontem, você vê que o Corinthians não... Cara, eu vou ser sincero. Ele não meteu pressão, nem precisou. Talvez vão me entender mal. Não, mas ele jogou em 60. É isso. O Memphis ontem, pra mim, eu acompanhei o jogo inteiro. Ele não fez força ontem. Não, nem fez força. Ele andava em campo, lógico, tem qualidade, a bola chegava ali, ele resolvia. Resolveu. Tanto que os 2 gols anulados, um é a assistência dele e outro um golaço também, que acabaram anulando. Tem uma coisa que eu não consigo entender no futebol brasileiro. Um jogador da qualidade do Yuri Alberto. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, o campeonato mais difícil do planeta. Continua bem, fazendo gol, foi decisivo no Campeonato Paulista, foi decisivo, Ele e o Hugo, principalmente, foram decisivos. E aí ele não está na seleção brasileira. E aí nós temos Matheus Cunha na seleção brasileira, daí nós temos João Pedro. O Dorival errou? Claro que sim.
a seleção brasileira é feita para os melhores, no momento. Eu não acho que a seleção brasileira fez Eu acho que sim. Não, Deveria ser. Deveria ser. Na teoria é uma lenda, e na prática. é uma lenda. Na teoria e na prática. E aí você não tem um jogador da qualidade do Yuri Alberto. E aí você traz um jogador que tá no West Ham da Inglaterra, Premier League, tá lá no outro time lá e vem pra cá. Quantos gols? Então, assim, eu acho que a gente tá prescindindo de um jogador que tá com moral, que tá bem, que te dá opções na frente. O Yuri Alberto, ele é um falso 9, ele joga de fixo, ele joga pros lados, ele faz todas as funções. Então o Yuri Alberto é um desperdício. Né? Não é puxar saco da Elô, não, é desperdício. Um jogador dessa qualidade, né, não está na seleção brasileira, que é onde a gente precisa. Um jogador dessa qualidade. Mano, mas o que eu queria falar é o seguinte, quando eu concordo com o Michel, o Gorgel, o Corinthians jogou com o Michel também, a 60 por hora, porque não precisou. Isso não é uma crítica ao Corinthians. É que era um jogo fácil, cara. Era um jogo fácil. O Vasco é um time muito frágil. Mas, Benja, a gente já viu jogos fáceis pro Corinthians também, o Corinthians tentar tornar difícil. Igual aquela porcaria daquele Universidade Central da Venezuela. O Corinthians empata o jogo na Venezuela, aqui toma um calor, ganha de 3-2, e os jogadores acharam que aquele, vamos lá fazer poropopó na frente da torcida e tomaram uma baita vaia. Porque o Corinthians transformou em difícil um jogo que era fácil. Então, ontem, um jogo fácil, o Corinthians ele fez ficar fácil justamente pela forma que ele jogou. Então o Corinthians muitas vezes, Benja, a gente tem que falar, tem que ponderar de fato, é o Vasco, ok. Mas em jogos tão fáceis quanto o Vasco ontem, o Corinthians já transformou um jogo em difícil. E tem um jogador que não aparece, né? Porque a gente dá mais destaque pro Memphis, pro Yuri Alberto, são os caras que fazem mais gols. Mas, mata qualquer um do coração. Mata qualquer um do coração. E esse Coronado, velho, vai jogar quando? Não, mas peraí. O Coronado só toca de lado, velho. O Coronado, Benja, agora com a ausência do Garro, ele tem que ser bancado pelo técnico. Assim como o Ramon... Ontem não jogou nada. Então, mas é que tá, eu concordo com você, mas é um cara que ele dá uma válvula de escape ali pela qualidade que ele tem, é um cara que sabe jogar bola. Ele sabe jogar, ele sabe jogar. Ver essa qualidade toda. Ele tem uma mudança de velocidade. Ele é um jogador que consegue acelerar. Mas o Argel, com a ausência do Garro... Ele teve momentos bons sim, na Sul-Americana ano passado. Ano passado, quando começaram a jogar, tanto que jogou ele e Garro, jogou umas 3, 4 partidas boas, só que ele não teve uma sequência. Mas eu acho que se ele é o reserva imediato do Garro... Quanto tempo ele tá no Corinthians? Já tem um ano e pouco. Jogou 3 partidas. Mas peraí, deixa eu só concluir o raciocínio. Com relação ao Argel, o Argel é técnico, ele sabe disso. O Yuri Alberto, ano passado, Benja, ele viveu um péssimo momento no primeiro semestre e ele foi bancado pelo técnico. No segundo semestre, ele tornou-se o artilheiro do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Agora, com a ausência do Garro, Benjamin, é nítido que o próprio Ramon Dias, ele tem que bancar o cara, Benja. E não é só na escalação de titular, é durante a semana, no dia a dia, sabe, Argel? Dando uma moral pro jogador. É o jogador que tá com a confiança baixa. Não é o substituto imediato do Garro. Tem que bancar. Porque se ele não puser o Coronado, Benjamin, ele novamente vai improvisar, colocando o Memphis na meia e você vai perder o Memphis, onde ele pode ser mais letal. Ele vai colocar o Romero no ataque, que é um cara que também, tecnicamente, ele é um cara guerrido, e a questão de gerenciamento de jogadores. Sim. Gerenciar jogadores. Isso é fundamental no treinador. E o Ramon Dias sabe isso como poucos. Né? Se a gente lembrar do Ramon Dias, como eu tive a oportunidade de jogar contra ele, mas tá fazendo a coisa certa. Ele tá dando moral pro Coronado. Acho que o Coronado pode ajudar, sim. Tem qualidade para jogar aí. Né? Porque senão você vai trazer o Memphis, é o que o Mano falou. Vai trazer um Memphis com uma função que ele não é tão letal. E aí você perde um bom atacante lá na frente. E até o entrosamento que ele tá tendo com o Yuri Alberto, sabe, eles já estão se conhecendo assim só na olhada. Não é só no olho. Né? E quando você joga com um cara que tem essa leitura de jogo, é diferente. E quando chega nesse momento é gostoso. É claro. O cara só te olha e faz assim, ó. Isso aí é bom demais. Só te olha. É diferente. É diferente. Eu vou te falar, até quando. Olha, o Coronado, um cara que chegou já tem mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio. Mas se machucou muito também, velho. Então, mas gente, não joga, velho. Relação custo-benefício dele é um absurdo. Chegou ganhando 2 pau por mês, parece que agora diminuiu. Mas agora não tem o Garro, mas isso é tudo bem, mas meu Deus do céu. O cara chegou. Mas você faz o quê então? Me fala, o que você faz? Qual que é a tua alternativa? O cara chegou. Exato, pô. O cara chegou tem quase 1 ano e meio. Se você perguntar 3 partidas que o cara arrebentou, não tem. Ele não joga. Se machuca, não então joga. você não põe o Coronado. Dá a alternativa que você faria. O que você faria nesse meio campo? Não dá, velho. Não, põe qualquer um na resposta, bicho. Dá sua alternativa. Ontem era um jogo em casa. Ontem era um jogo em casa. Contra o aniversário ruim. O cara tá sem ritmo de jogo, tá sem confiança. Tem ritmo de jogo. Faz 1 ano e meio que ele não tem ritmo de jogo. Sabe qual é o problema dele? Ele chegou, peraí, ele chegou da Arábia Saudita. Ele queria que jogasse com 4 atacantes. Ele chegou. Esse é o problema. A humildade que falta no futebol. Vamos jogar contra o Vasco. O Vasco é time pra brigar pra não cair. Podemos jogar com 5 atacantes. E aí tu perde o jogo. Eu não falei isso. E aí você perde o jogo. E aí o que eu mando disse. Mas aí é jogo fácil, você torna o jogo difícil. Eu não falei isso, eu tô falando do Coronado. Tá bom. Coronado chegou. Aí eu ouvi o seguinte: olha, 20 anos que ele joga na Arábia Saudita, tem que esperar.
Tem que se adaptar. Mas o Yuri não aconteceu isso. Beleza. Não, o Yuri não teve problema de adaptação. O Yuri jogou. Mas demorou pra também. Não. Demorou. O Yuri Mas jogava. ano passado ele fez um péssimo primeiro semestre e deitou no segundo, porque foi buscado pelo técnico. Ele jogava, ele entrava em campo, ele corria, ele jogava, perdia gol, ele jogava. Esse Igor Coronado chegou, ouviu. Acho que falta uma sequência pra ele. Mas que sequência? Quando dá sequência, ele não joga, gente. Ele se lesionou, ele tá voltando de lesão agora, velho. Uma sequência. Você tem um momento que o Coronado teve uma sequência dentro do Corinthians? Teve. Não teve. 6 jogos seguidos. Não teve. 10 jogos seguidos. Gente, Não teve. um ano e meio. Não teve. Um ano e meio Não que o teve. cara não joga. Não teve. Ele 6 jogou jogos nos Jogos da Sul-Americana seguidos. ano passado. Um corporativista. Não teve. O jogador que tá um ano e meio Eu no acho que o clube. Ben já tá... Chegou ganhando 2 pau por mês. 2 pau Não, por o Ben já mês. tá preocupado quanto ele ganha. Quem fez o contrato dele, isso... Lógico que eu tô Se ele ganha 2 ou 3, isso não importa. Lógico que eu tô preocupado com o cara ganhar. Vem num clube que quando ele chegou tava tudo quebrado. Vem ganhando 2 pau. O jogador que vem hoje num clube grande ganhando 2 pau é jogador que chega pra resolver. Já que tá pagando, jogador que chega pra resolver. Isso, bota pra jogar. Vai sequência. Então, Foi pra jogar. Aí ontem eu falei, bom, vamos ver o Coronado. Hoje é o dia. Gostou, jogando em casa, adversário fraco e tal. Todo mundo jogou bola, menos ele. Ô, Benja, Aí quando foi substituir... Ele tá voltando de lesão, velho. Mas toda hora ele volta em alguma coisa. Olha, ele O voltou cara da tá sem Arábia Saudita. confiança, o cara tá sem ritmo de jogo. Confiança na profissão, Benjamin, é tudo. Um ano Por e exemplo, meio. o Michel e o Argel foram jogadores e o Argel agora é técnico. Ele sabe que o que pesa muito na profissão do jogador de futebol é confiança. Mas um ano e meio no clube. Mas veja, o cara se ele vai jogar machucou, quando? Benjamin teve uma série de coisas que comprometeram a estabilidade do Coronado na partida. Eu vou te falar o que vai acontecer. A falta de ritmo de jogo, a falta de confiança, o Coronado tá Vou falar o que voltando de vai acontecer. lesão. Um ano e meio no clube, o contrato dele termina em dezembro. Tá? Não, mas eu quero saber qual que é a sua alternativa. Beleza, saca Coronado, você põe quem? Peraí, Monta o seu time do Corinthians, vai ser eu tô Coronado. discutindo agora a situação do Coronado. É um jogador de 2 pau por mês, agora falar que diminuiu por causa das luvas e tal. Nunca jogou nada no Corinthians, nada, um ano e meio, e vocês estão me passando pano no... Ai, calma. Passando pano não, é essa alternativa lesão, que tem. é volta da Arábia não, tá Saudita. falando do Em momento. dezembro ele Nós vai só queremos embora. uma sequência pra ele. Só isso, sequência. Em dezembro ele vai embora. O jogador não tem ritmo de jogo, mas não joga. E aí foi mais um fumo que o Corinthians levou. O jogador não joga, não tem ritmo de jogo. Como é que ele vai jogar? Quando coloca, ele nunca só joga. Ele só vai ter ritmo de jogo se ele jogar. Sim, Ele fica pronto em ele 3 minutos é um miojo, viu, Benja? Por que o Ramon Dias não coloca ele? Porque nesse momento o Garro tá melhor. tá melhor. O Garro tá bem. O Garro já tá machucado faz um tempo. Não. Teve vários jogos do Corinthians. Final Teve do vários jogos do Paulista, ele Corinthians. machucou. Que ele O foi. Garro é o titular. Que ele nem pro banco, Você tá equivocado. nem pro campo foi. Você está equivocado com relação à lesão do Garro, porque o Garro ele já vem com esse problema crônico no joelho desde o ano passado. No começo do ano, quando houve aquele acidente, que ele também foi afastado por causa disso, mas ele estava tratando sim essa tendinite no Eu joelho. não tô falando do Garro, eu tô falando do Não, eu tô Coronado. falando com relação ao Garro. O Garro estava jogando no sacrifício há muito tempo. Sim, eu tô Inclusive, falando quando ele do Coronado. voltou esse ano, ele também já estava no sacrifício. Agora o Coronado, Benja, eu concordo com você que ontem ele não foi protagonista, não foi bem também. Porém, o cara precisa de confiança para voltar a jogar futebol. Porque se não tiver o Coronado hoje nesse meio campo, Benjamin, é novamente aquele esquema. Põe o Romero para jogar com o Yuri Alberto lá na frente e vem com o Memphis. Você mata o time, cara. aí não Você dá. mata o time. Tem que bancar o Coronado, E cara. aí, O treinador tem que bancar o cara. outra coisa, quando você faz isso, o Corinthians fica vulnerável. Sim. E se fizesse isso ontem, ia complicar um jogo que parecia Sim. ser fácil. Exatamente. Porque no futebol, sabe? Mas nós temos que mudar o que a gente pensa do futebol. Olha o jogo que nós jogamos lá contra a Argentina. A Argentina jogou 4-5-1. 4 volantes. Com a bola volante, sem a bola meia. E foi Pô, tu foi Coronado, você vai falar da seleção argentina? Não, tô te falando, por quê? Porque ele tem que fechar o meio. Não, tudo bem. É fundamental ele Gente, fechar o que ele vai fazer, não fazer, tudo bem. Eu tô discutindo o jogador, o cara tá um ano e meio no clube e não joga. Não joga. Ele não joga. Só. Não, falta ritmo. Tá bom, mas tá Não, falando que toda falta hora ritmo. falta alguma coisa, uma hora falta ritmo, outra hora falta confiança, outra hora ele tem que esperar ele se adaptar ao futebol brasileiro. Mas- Porra, não, porra. Tu tá muito ansioso, calma. Ansioso? É, O Corinthians eu jogou. acho que tá muito- Corinthians ontem era dia. Parece que o Corinthians perdeu. Exato. Não, eu acabei de, Não, eu mas acabei então, de falar. Tu tá voltando, tu tá falando mais do DM, da Não. lesão Ah, porque- do Coronado, deixa eu te lesão falar. do Garro. Deixa eu te falar. Não, vamos falar. Deixa eu te falar. Ao invés de exaltar o time que fez uma boa partida deixa eu contra o falar Vasco, que o Corinthians- você tá se Ó, apegando, é você tá aquela se história- apegando no é aquela história- Coronado não jogou. Eu acabei de falar. Bateu em bêbado, apanhou de bêbado. Vocês estão loucos, Você vai velho. cansar aí, Eu vai sair acabei de dessa aí. falar. Eu não vou falar mais nada. Eu acabei de falar. O Corinthians jogou muita bola, muita bola. Isso, vamos dar mérito ao time que Acaba- jogou. sim, agora 3-0. não pode falar- Se o Vasco jogou com a metade do time, o problema é do Vasco. Sim, mas eu acabei de falar. Mas Ô, Gel, você tá não sei louco? quem. Eu acabei de falar que o Corinthians jogou muito. Se não fosse o Daron contra, era pra ter sido um 6-0, porque a arbitragem dele foi uma desgraça, foi uma vergonha. O Carrinho jogou muito, o Memphis Carrinho jogou joga- muito, o Carrinho Júlio joga Alberto demais. jogou muito, O Carrinho o Ranieri joga jogou demais. muito. Eu acabei de falar. Ranieri joga Agora- muito também. Agora, eu só posso falar as coisas boas? Não pode falar nada ruim? Não, pode. Não, mas eu eu falo. Mas onde que você vai Mas ser? eu Tem- acho- eu não sabia aqui, se aqui é assessoria Eu acho que tu tá de querendo imprensa do achar. Corinthians. Você tem- Tu você tá tem- tu tá querendo você tem- achar chifre no cabeça cavalo. Não, Chico, não, só Mas falei me que o responde isso Coronado aqui. tá um ano e meio no clube e não joga. Não, me responde isso aqui. Você tem um jogador que só vai jogar daqui, sei lá, 3 meses? Sim, Dá. dá. 3 meses, ponto. Você tem uma Isso. peça de reposição, que é o Coronado. Que é o correto, é um jogador da mesma característica Isso. do Garro, pra jogar naquela posição.
Ponto. É um jogador que você, querendo ou não, desde que chegou, independente do contrato que ele tem, isso aí... Isso não interessa. Ele não teve... Não é independente do contrato, não. Talvez Para. Vocês jogaram bola. Vocês não, isso é demagogia, vocês aqui. Demagogia. Jogador que chega lá ganhando 2 pau por mês. Não, tem que jogar. Então tem que jogar, tem que resolver. Acabou pra jogar. Mas quando põe ele não joga. Quando põe vocês passam pano. E fica pronto em 3 minutos no miojo, que não tem dá tempo pro cara. Um ano e meio miojo? Um ano e meio miojo? Vamos lá. A discussão ela começa daqui a, sei lá, 6, 7 rodadas, aí a gente não vê a gestão... qualidade no futebol. Tá bom, então concordo com vocês. Vamos esperar mais 6 meses. Não, 6 meses não. 6 meses é o tempo ideal, porque aí vem esse contrato dele e ele vai embora. A evolução do cara vai ser gradual, Benjamin. Dá tempo pro cara ganhar ritmo de jogo, dá tempo pro cara ganhar confiança. A gestão que o Ramon Dias está fazendo está perfeita. Perfeita. Entendeu? Ele vai dar moral, ele vai bancar o Coronado. Ele vai, principalmente agora em virtude da lesão do Coronado. Do Garro, desculpa. Ele vai ficar um tempo parado. E aí, o Corinthians não vai no mercado buscar mais um meia. Né? E me diz hoje um camisa 10 para jogar. Já não existe mais, né? Eu queria um Alan Patrick. Sim, o Alan Patrick. Pra mim, não. Pô, mas daí o Brasil todo quer. Aí todo mundo quer o Alan Patrick. Pra mim, o camisa 10 hoje. Pra mim, o camisa 10 hoje. Arrascaeta? Não, o Coronado. Então, ele tem muita habilidade. Mas é um negócio que é complicado. Tem jogadores que demoram. Bem, 2 jogos. Dois jogos. Porra, tem um ano e meio. Mas vamos lá. Mas isso é psicologia de trabalho. Que nem o próprio espanhol lá. É psicologia. Mas tem que ter uma psicologia do esporte. Isso é verdade. O próprio espanhol aí que tá aí, que fez um gol só desde que chegou. O cara fez gol. Vamos lá. Ele faz o primeiro gol. O que o Ramon faz? Pô, agora é a hora de quê? Pô, vou resgatar esse cara. Isso, vai buscar o cara. Se o Benja fosse diretor do Palmeiras, ele tinha vendido o Veiga e o Scarpa, que não deram certo no primeiro ano. Ele tinha dispensado os dois e os dois não teriam vencido. O Veiga demorou quanto tempo pra acertar no E o Palmeiras? Scarpa, também é uma coisa. Peraí, gente, o Veiga, quando chegou no Palmeiras, chegou com um contrato de 4 anos. Não importa. Eu acho que Não importa, ele ficou mais de um ano sem jogar lá. Gente, Você vai pegar no pé do cara. Você vai jogar, chegou comigo. O Coronado chegou no Corinthians com um contrato de 2 anos, ganhando 2 pau por mês. Já se passou quase 1 ano e meio. Eu queria ver se o Vitor Roque fosse contratado pelo Corinthians e tivesse nessa fase que ele tá no Corinthians. Sem marcar gol. O BG ia enforcar ele. Não, o Vitor Roque custou 500 milhões. Acho que vocês três estão com algum problema de 500 milhões. Porque o Vitor Roque fez 3, 4 partidas. Com a camisa do Palmeiras. E não viu a cor da bola ainda. Não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Ele parece que ele tá perdido. Só um minuto, Lindo. O Coronado não fez 3, 4 partidas. Se ele tivesse feito 3, 4 partidas... Mas não conseguiu fazer. Em 1 ano e meio. Sim, mas não conseguiu. A lesão é... Mas a lesão não conseguiu. E outra coisa, depois o Garro tá numa fase boa. Pô, tu é o primeiro reserva imediato. Teu companheiro tá jogando, o cara tá bem. O Garro acaba o ano, o melhor jogador do Corinthians. Tu vai dizer assim, cara, tem que esperar. Então vende o cara. Não vai jogar? Então vende. Você precisa ter elenco, irmão. Você precisa ter um elenco recheado de qualidade, de posição. Libera. Vai jogar? O Memphis chegou da Europa, jogou. Não, demorou também um pouquinho. Demorou o quê? Chegou gordo. Nossa, chegou gordo. Ele jogou. Gordo ele jogou. Chegou gordo. Agora que ele entendeu o que é o Corinthians. Depois que o Corinthians ter amassado o Vasco, eu sei que eu ia chegar aqui, nós ia, né? Mas não. Quem liga a TV agora tá achando que eles tomou de 3 no Vasco em casa. Eu também acho. Gente, o Corinthians massacrou o Vasco. Brincadeira. Agora não, acabei de abrir o programa dizendo. Mas você falou que desceu agora em Guarulhos lá e assistiu o programa agora, tá achando que jogou foi goleado. pra caramba. O Corinthians podia ter ganho de 5 ou 6 se não fosse o Daronco. Ponto. Falando. O Vasco é ruim? É ruim. Isso não é problema do Corinthians. Fez o que tinha que fazer. 2 golaços. Jogou muito. Carrinho jogou muito. Ranielli. Pô, deu gol de ver o Corinthians jogar ontem. Aí eu peguei e só falei o seguinte. Agora, 2 caras que me chamaram a atenção ontem. Esse Félix Torres, que pra mim dá susto. Parece um jogador que eu tô na montanha-russa. Mas tá melhor que o André Ramalho. E o Coronado, que eu falei que de novo eu esperava ver o cara jogar e de novo ele não jogou nada. Só isso que eu falei. O Corinthians tem condição de contratar um zagueiro? Pagou 26 milhões no Kaká. Se tem não condição. Pagou 26. Cadê o Kaká? Se tem condição Cadê de contratar. Não é jogador, não é o zagueiro titular do Corinthians. Pagou 26 milhões. Pagou 26 milhões. Eu acho que o Félix Torres é um zagueiro para compor o grupo. Peraí, você falou, tem dinheiro pra não um titular absoluto, um cara que vem e bota a camisa e diz assim, não, esse cara vem pra jogar. Mas estão falando do Gabriel Paulista. Deixa eu dar uma pausa. Acordar com o Beija, eu não daria. Amém. Esse lance eu daria falta. Jogou bola. Eu não anularia o outro que teve impedimento. Pra mim, quem mais falha aí no lance. Deixa o Argel falar. Sabe quem mais falha no lance? Agora ele quer que você fale. O goleiro falha no lance. O goleiro falha. Vamos lá. Ele falha. Argel, não vou me interromper o Argel nesse momento importante do programa. Argel, você... Eu acho que se nós voltarmos atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, como diz o Mano, isso aí é um contato de jogo. Então, mas hoje tem o VAR. Hoje tem o VAR. Em câmera lenta, Argel. Isso é em falta. câmera lenta, espirro é falta. Mas não, isso é falta. Gente, aonde?
esse lance salvou a pele do Léo Jardim, do goleiro, porque a bola... Mas, Argel, nesse lance aí, apesar de ser um toque sutil... Mas apesar de ser um toque sutil, pra mim, tira o jogador do Vasco da jogada e eu achei gol irregular. E, cara, na boa, aí falam assim, mas foi sem querer. Sem querer, você também faz filho. Eu tenho um amigo aí que também fala, foi sem querer, hoje é pai. Então, gente, olha lá, ele tira o jogador do Vasco da jogada. Pra mim, esse lance aí é um ato faltoso. O que eu não anularia é o outro gol do Memphis. Eu acho que é um lance de interpretação do árbitro. Então, mas ele teve a interpretação, ele viu no vídeo. E acho que o Daronco interpretou mal. Muito mal. Gente, não, nesse lance eu daria falta. Ô, Chavas, me admira você também. Eu não acho que esse lance seja assim, algo que ele interpretou. Os caras estão correndo, velho. É joelho. O Benja, mas agora tem que concordar com o Ele tá correndo. Tem o contato e atrapalha E quem não quer contato tem que jogar tênis. Aí vai seguindo a jogada. Gente, mas E quem não quer contato tem que jogar tênis. O cara tá correndo. O cara levanta o pé no joelho dele. Se você vai subir no escanteio e empurra o cara, tem contato, é falta. Peraí. Ué, fecha no o empurrão também é contato, eu acho que o contato ele sempre tem, mas esse contato aí tira o jogador da jogada. Exato. Você tira o cara do lance. Tira o jogador da jogada. Então o Matheus Bidu não pode correr. Ele pode correr, mas ele fez um ato, Benja, é faltoso. Mas ele obstruiu, ele tá correndo com o joelho dele, tá na frente. Pra mim, ali tem uma obstrução. Argel, teve obstrução? Pra mim, quem deu o pênalti foi o VAR. Não foi pênalti. Mas se tem o VAR. Isso não foi pênalti, ele anulou dando o gol no defensor do Vasco. Não, o VAR, eu tô te falando, o VAR que deu, anulou o gol. Não deu pênalti, anulou o gol. Não, o VAR ele recomendou a revisão do Daronco. O Daronco porque o árbitro não consegue. O árbitro não, esse é o primeiro gol anulado. Michel, o árbitro não consegue durante o jogo. Já o outro. O árbitro não consegue durante o jogo ver esse tipo de lance. Então é por isso que o VAR tá lá pra auxiliar. Se o Matheus Bidu passa o pé embaixo, eu vou concordar com você que era falta. Plenamente. Se é por baixo, agora o cara tá correndo. Mas eu não consigo te entender. Você falou que o Novo Horizontino foi prejudicado naquele gol lá que o São Paulo marcou. No início da jogada foi falta no cara do Novo Horizontino na lateral. Não tem nada a ver. Mas é que tá, é um contato que vocês falam que o futebol tem. Contato existe, mas dependendo da força, ele é faltoso. Aqui, Benjamin, foi um toque sutil, mas tira o jogador do Vasco da jogada. Não, mano, você falar isso me surpreende. Aonde, velho? Você tá de brincadeira, você tá brigando com a imagem. Peraí, o jogador do Novo Horizontino. Acho que o mano tá muito Nutella. Muito. Nutella não, vocês estão brigando com a imagem. O jogador. Mas um negócio estranho aqui hoje. Mas o mano tá comparando o arroz com Um pouco ele quer liberar o futebol. Ele começa bem, já tá começando. Ele começa a liberar o sinalizador. Agora ele acha a falta do mas esse lance é faltoso, gente. Novo Horizontino e São Paulo, o jogador tá a regra tá o contato de costas, o jogador de São Paulo vem e faz assim, empurra. Tem nada a ver com coisa contato. O futebol não tem contato, isso é empurrão. Aqui os jogadores estão numa o cara é deslocado. Aqui os jogadores estão numa corrida. E o toque do jogador do Corinthians pega no pé do jogador do Vasco. Agora, mas cara, você é a favor comigo. Ali não tinha que anular. Os dois gols do Corinthians anulados. Não, esse eu acho que até o lance, ele tem impedimento, mas a câmera não mostra. O Yuri Alberto, ele começa a controlar a bola, passa do meio de campo, a bola ainda, ele joga, vai na lateral até voltar no campo de ataque de novo e o Corinthians fazer o gol. Mas, tem uma crítica ao Daronco, Michel, porque o Daronco é o cara que ele mais apita com VAR no Brasil. O Daronco ele já foi o melhor árbitro do cenário brasileiro, mas hoje, cara, ele tá entre os piores. O que o Daronco falou? O que o Ramon falou pra ele que foi expulso? É que o Ramon meteu o dedo pra ele. Assim? Não, foi o do médio. Ele na hora que ele foi mostrou? expulso. Cadê? Eu não vi. Na hora que ele tá saindo. Esse gol aí não é Não, mas se ele tá saindo, ele já tinha sido expulso. Então, mas é que o Ramon tava discutindo com ele a respeito da marcação. E aí o Daronco vai lá expulsar ele e ele manda o dedo pro Daronco. Mas vou te falar, mano, o Daronco, ô Argel, ele tá com arranque de balsa, hein? O Daronco, velho, tá pesado. Mas assim, ó. Isso é muita falta de confiança da arbitragem. Mas eu vou te falar, a nossa arbitragem passa pelo momento de falta de confiança. Falta de confiança. Não pensa que é só jogador, mano. Falta de confiança, não. Passa por momento de ruindade. Não, o árbitro também precisa ter confiança. Não, precisa de qualidade. Lógico. O cara também precisa de confiança, não é só qualidade dele. O jogador de futebol precisa de confiança, o treinador precisa de confiança. Não, o repórter precisa de confiança. Você acha que o Daronco tá muito pesado, Argel? Não tá comprometendo talvez a arbitragem dele, o fato dele tá muito pesado e tá sempre longe do lance? Não acho que ele tá pesado, assim. Ele tá com uma barriga A ali, ó. arbitragem brasileira é péssima. Ela não é que ela precisa de confiança, ela precisa de qualidade. Ela não tem coerência. Eles são muleta do VAR. Sabe o que tem que acontecer? Não tem personalidade. Mas sabe qual é o problema da arbitragem brasileira? Caramba, Argel. Só vai melhorar o dia que os árbitros se tornar profissionais. Tá barrigudo? Aí vai poder cobrar. Aí vai poder cobrar se acha que tá barrigudo, se tá com o percentual gordo, se tá no Mas é que tá, ele trabalha com isso, Argel. O Daronco tá gordo, ele tá precisando tomar aquele iogurte pra fazer cocô, velho. Mas eles não trabalham isso. Mas eles não trabalham. Mas eles não trabalham só com isso. Tem que ser profissional. Esses caras aí, os árbitros, vamos parar de... Tem que ser profissional. Então profissional é demitido também. Não, eles têm que ser profissional, eles têm que ter um sindicato. Então, Argel, vamos parar. Isso daí, ó. Eu esperava agora que o Argel fosse um cara que desse no meio. O Argel alivia, ele bate a sopa. Sabe por quê? O árbitro, ele é profissional. Ele tem uma profissão de fachada que ele não ganha aí um décimo do que ele ganha como árbitro. Por exemplo, o Daronco. Profissão paralela. Não, mas é que tá, o Daronco, ele é personal. O Daronco ele é personal. Pra quem não sabe, ele é personal. Mas, por exemplo, quanto dinheiro ele ganha como personal e qual o dinheiro que ele ganha com a arbitragem? Eu aposto que ele ganha muito mais com a arbitragem do que a profissão dele. Ganha 7 mil pra apitar um jogo. Um jogo, e como personal, sabe quantas aulas o cara precisa dar pra ganhar 7 mil? Mas você quer pagar quanto pro árbitro? Eu acho que ele ganha muito mais o árbitro.
O árbitro é peça fundamental. Se ele fizer 4 partidas por mês, ele vai ganhar 20 pau. Aí tu fica bravo pro Coronado que ganha 2 pau, 2 milhões. Então você quer pagar quanto? Não, Pode escutar pau pro o jogo? Coronado ganha 2 milhões, o Mas você tá louco. o treinador do Corinthians ganha 2 milhões e o árbitro ganha 7 conto pra O apitar o Agel tá jogo. maluco, velho. Estrela do jogo de futebol não é árbitro, é jogador. Não, mas o árbitro tem que ser remunerado. Então, Os árbitros são mal o remunerados. jogador ganha 2 pau por mês. Se ele faz uma bobagem, ele é demitido. Não é demitido, não. Ele tem contrato de 5 anos, tem que pagar o contrato dele. Árbitro. Sabe quem que é demitido? Sabe quem que é demitido quando faz uma vez? O treinador. E o treinador brasileiro. Porque o estrangeiro vem aqui, tem contrato de 2 anos. E vai embora, tem que pagar os 2 anos de contrato. Tem clubes aí no futebol brasileiro que paga 5 treinadores. E tudo argentino, uruguaio, chileno, paraguaio. Os caras fazem contrato 2 anos. O treinador brasileiro é tudo na CLT, contrato com prazo de validade. 12 meses. Cumpriu 6, falta 6, paga 3 e vai embora. Acabou. Brasileiro é assim. Agora, o estrangeiro vem aqui, o treinador estrangeiro vem aqui, contrato de 2 anos. O cara fica 3 meses, vai embora. Vai acontecer agora lá no Grêmio com o Quinteiros. Contrato de 2 anos. Vai rodar já? Vai, não tenha dúvida. Precisa tempo. No futebol não tem tempo, tem pressa. E no Grêmio?